Então eu digo assim, esse cara é um exemplo, assim, claro, de uma pessoa que ela ama 100%, mas ela discorda 100%. Então, assim, é importante também se você, poxa, cara, não é porque o delegado é cristão, ele vai, não, ele vai agir dentro da lei, Sim, sim. dentro do rigor da lei. Então, assim, eu digo muito assim, que às vezes eu acredito que no seu caso, de outros policiais, eu acho que vai muito da pessoa, né? Claro, Se você, eu já vi outros delegados, policiais falarem o seguinte, vai muito da pessoa. Se a pessoa ela souber vir tranquilo, da minha parte que está tranquilo. Claro. Mas se ela quiser abusar também, infelizmente eu vou ter que ser mais rígido, né? Mas eu vejo ainda que muita gente se atrapalha nisso. O delegado ele é cristão, o patrão ele é cristão. Aí alguém que vai ser bobinho, vou passar para trás. E é onde as pessoas geralmente quebram a cara. Assim. Mas assim, fico feliz de mostrar que a sua base, né, cara, como cristão, né, tendo Cristo como exemplo, te molda. Porque às vezes eu vou falar, cara, mas assim, cara, Jesus foi alguém que amou, mas discordou, cara, radicalmente. Claro. E fez isso com muita maestria, né? E assim, até usando até um próprio exemplo de Jesus, né, quando ele, né, detectou que o pessoal estava vendendo aquelas indulgências, né, dentro do templo, ele agiu com muita firmeza, né, assim, muita gente acha que com raiva, né, mas sim, raiva do pecado, né, destruiu. Então, assim, aquelas mesas, né, derrubou. Então, assim, muitas vezes, legalmente, eu vou ter que agir com o uso da força. A gente coloca assim, o uso progressivo e moderado da força, né? A gente vai fazer uma abordagem, a gente não vai chegar fazendo um carinho, porque se a gente não chegar da maneira correta, que é ensinado tecnicamente, a gente vai colocar em risco nós e os nossos colegas. Então, muitas vezes, agir com o uso, né, da força, né? Com a firmeza da força mesmo, física, a força da ação estatal, ela é necessária, mas isso não afasta do princípio. Não afasta. Então, às vezes eu vejo que tem pessoas também que é assim, né, cara? Abordou, por exemplo, uma pessoa. A pessoa tá de moletom com a brusa dentro da... Pô, cara, o policial, eu entendo assim, né? O policial não tem como adivinhar o que tá dentro do moletom ali. Se tá uma barrinha de cereal, um doce, ou se tá uma arma, né, de fogo, uma arma branca. Principalmente durante um calor, né? O cara com blusa de moletom. Isso, aí às vezes, olha como é que abordou o cara ali, já firme, pôs o cara ali, mandando o cara, tira a mão. Mas, poxa, cara, também eu vejo assim que o povo também às vezes viaja, né? Pô, aquele policial ou delegado, ele é um pai de família. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem pessoas aguardando ele em casa. Imagina por causa de um vacilo, e já teve. Muitos. Você vê na internet aí, eu lembro de um caso pro lado do sul, não sei se Santa Catarina, 2 guardas, né, acho que são militares, abordaram um carro, e o cara resenhando ali e tal, atrás da porta do carro. Os policiais, tal. E não sei se os policiais, cara, resenhou demais, assim, deu uma distração. O cara, a porta do carro tampando ele consegue tirar a arma sem os policiais perceberem. E assim, um vacilo assim, minúsculo dos policiais, ele desfere, ele tira os contra. Acho que veio a falecer. Sim. Então, o que eu digo? Até no dia que eu vi essa reportagem, eu falei, cara, esse cara é um pai de família, velho. Talvez tenha esposa. Isso. Imagine o cara, talvez ele só precisava ser um pouco mais malicioso. Mais diligente, né? Mais malicioso mesmo. Assim, o termo, não sei se é esse o termo que eu vou falar. Tem um pouco mais de maldade, isso, malícia. Claro. Fala, esse cara tá conversando manso, tranquilo, mas ele pode ser. Pode ser, porque não tem na testa, né, Alessandro? O que a gente fala é o seguinte, o policial em si, eles existem só, a gente vê o semáforo, eles têm 3 sinais, né? O verde, o amarelo e o vermelho, né? O verde seria a questão assim, pode livremente, a gente colocava assim, o verde seria o estado de tranquilidade total, aquele estado de desinteresse, desestresse total. O amarelo é o sinal de alerta e o vermelho o sinal de muita alerta, de muita operação. A gente tem que estar no dia de descanso, no dia de lazer, sempre. A gente nunca pode ir pro verde, infelizmente. A nossa profissão é essa. A gente tem que estar pelo menos no amarelo. E em razão de uma situação mais grave, uma abordagem policial, você tem que estar no vermelho. Você tem que estar todo atento, adotar todas as medidas de precaução, né? Usar de maliciosidade nesse sentido, porque um erro, igual nesse caso, uma abordagem que ele relaxou um pouco, o servidor do cara morre. Ele morre. Aí... Ele morre. E eu não sei se é intencional, eu acho que é. Eu lembro um dia que a gente tomou um café ali na padaria, eu lembro que você, se não me falha a memória, é isso mesmo, você fez questão de sentar numa posição
que você tava vendo, tipo assim, todo mundo que ia entrar. A hora que saiu, eu falei, mano, o Marquinhos tá aqui filmando. O Marquinhos, eu falei assim, rapaz, será que é isso mesmo que eu tô pensando? É intencional já ou não? Ou já é o estado que o policial, o delegado, ele já, tipo assim, eu não posso ficar de costa porque pode estar entrando alguém que eu já prendi, pode estar entrando, ou não, ninguém, mas assim, pode entrar alguém para roubar o lugar aqui, eu tô de costa. Também, sim. Mas já age mais ou menos. É intencional, é esse estado de alerta intermediário, sabe? Porque, igual o senhor explicou, se a gente estava num ambiente, né, de um café, numa padaria, né, ambiente que às vezes costuma ter um assalto, alguma coisa assim, ou já teve uma circulação grande de pessoas, você dá as costas, uma pessoa normal pode sentar em qualquer lugar, mas igual a gente estava falando, cidade pequena também, o pessoal nos conhece, né? Então, assim, esse estado de visualizar como um todo o ambiente, estudar o ambiente, às vezes assim, a gente está numa conversa informal, mas o olho meu está assim circulando para tentar fazer uma identificação do ambiente. Isso a gente tem que ser apto, né? É treinado para isso. É treinado para isso. É treinado para isso. E deixa eu te falar, nesse cenário assim de que você atua, etc., cara, atuar como delegado, a gente sabe que a carreira do policial civil e do delegado, ela lida com muitas situações, às vezes, traumáticas, né? Então, às vezes, a gente vê muitos casos de não só policiais civis, mas militares, não tem agora, assim, dados, até ia pesquisar, mas não quis interessar, mas assim, eu sei que às vezes tem um índice alto de policiais que às vezes entram em depressão, né? Como em outras, inclusive, um exemplo, eu como pastor mesmo, quantos amigos conhecidos, pastores, entraram em depressão, porque você lida com situações muito traumáticas durante o dia a dia, muitos casos complexos, e você ainda tem a questão da sua particularidade como humano, né? O seu eu como humano, e etc. Mas assim, a vida, a carreira do delegado de polícia civil, ele lida com muitos casos traumáticos às vezes. A dúvida que eu tenho, assim, a pergunta que eu tenho é a seguinte, como você lida emocionalmente, um exemplo, de chegar numa casa que, sei lá, um exemplo, o pai matou a esposa e o filho, ou um crime, tipo assim, cara, às vezes sexual contra uma criança. Emocionalmente, o Alessandro, que é pai, esposo, como que você lida? Qual que é o equilíbrio, cara, para lidar com isso, para isso não te fazer tão mal a ponto de você perder as rédeas? Então, assim, já teve situações que você falou, cara, isso aqui é pesado, é punk. E qual é o equilíbrio? Pastor, realmente é uma profissão assim, que a gente lida com a periculosidade, com o estresse emocional muito grande. Por isso, não raras vezes, a gente vê... existem dados mesmo, estatísticos, que comprovam que a carreira de policial, ela tem um índice muito maior de alcoolismo, de uso de drogas e depressão, né, afastamento, às vezes até suicídio, às vezes. E muito suicídio, um índice muito alto de suicídio. A gente sabe que a doença deste século, né, é a depressão, né? Ela afeta todas as pessoas, todas as carreiras, independentemente, né, assim, mas eu sou cristão, eu posso ter depressão? Pode, é uma doença. Então a gente às vezes vai precisar de tratamento, sim, com certeza. O senhor mesmo já, né, a gente já conversou, a gente já confidenciou, eu passando para o senhor, assim, problemas que eu estava passando, assim, assim, interno, né, assim, às vezes de carregamento emocional do trabalho mesmo, mas a gente passa por circunstâncias, às vezes alguns desertos maiores, outros menores, e a gente sempre tem que estar tentando sair disso. Então, o que eu tento levar para eu ter esse equilíbrio, para manter a minha vida pessoal, de trabalho bem equilibrada? Primeiro, né, como disse, a partir da minha fé cristã. Né? Busco em Deus a alegria, né? Em Jesus Cristo a procura de alegria independentemente da situação, né? Uma família bem estruturada, uma esposa que está sempre junto comigo. Eu tenho, louvo a Deus muito pela vida da minha esposa virtuosa, é uma pessoa calma, alegre, que puxa para cima meus filhos, meus pais, irmãos. Então, assim, eu tenho uma família que me sempre puxa para cima. Minha mãe, nossa, quanto já me ajudou, assim, meu pai, com conselhos, com conversas, em momentos mais difíceis. Então, assim, esse lado familiar e espiritual me ajuda muito. Então, isso acaba levando a eu ter uma vida mais tranquila. Não é no sentido de eu ser frio. Então, muitas vezes eu deparo com situações, não é a frieza. Mas como é que você consegue
tratar uma pessoa, que o cara estuprou uma pessoa, matou uma pessoa. Eu falei, não estou sendo simpático, não estou sendo receptivo ao crime que cometeu. Mas eu não posso levar tudo pro lado pessoal. Se eu levar pro lado pessoal, eu vou adoecer. E então, você também não seria um profissional... Não seria um profissional. Você seria um profissional apto, né, cara? Se eu deixar a raiva tomar conta de mim, né, igual uma pessoa comum que vê um crime, vou matar essa pessoa e tal. A gente não pode agir dessa forma. A gente estaria cometendo um crime. Não é fácil. Eu já tive uma situação assim, bem complexa, que eu peguei no meu trabalho, num plantão que eu estava. Um casal foi conduzido para a delegacia, apenas para esclarecimento sobre o desaparecimento de uma menininha, a filha da mulher, e o rapaz era padrasto, lá de Carmo da Mata. A polícia militar, eles relataram, fizeram o boletim de ocorrência de desaparecimento, a menina estava na casa, sumiu, eles levaram lá para a gente interrogar. E durante a interrogação alguma coisa me incomodava. Esse cara sabe de alguma coisa, esse casal sabe de alguma coisa, está escondendo. E aí uma investigação muito longa, fiquei horas e horas e horas interrogando, horas e horas e horas com a equipe minha. A gente foi pegando algumas mentiras ali, aqui, e isso desencadeou numa investigação que esse casal tinha batido na menina, parecido com o casal Nardoni. Certo. Bateu na menina, o cara deu um tapa, a menina caiu, bateu a cabeça, achou que ela tivesse falecido, colocou ela num carro, levou num lugar e enterrou. Depois, quando a gente... Aí depois a gente ativou, conseguiu descobrir o homicídio, né, assim. E aí a gente foi tentar localizar o corpo, o cara não era tão colaborativo assim. Enfim, passaram alguns dias, a gente conseguiu localizar o corpo. Levou para necrópsia e essa menina morreu asfixiada com a terra. Então, assim, eles enterraram ela viva. Nossa. Ela ainda estava viva. Achou que tinha matado, estava viva. Então, ela morreu porque ficou asfixiada, né? Tinha terra no pulmão dela. Se tivesse levado para o hospital, a menina ela talvez teria sobrevivido. Então, assim, é um caso muito... Ainda mais eu, pai de criança, assim, causa uma certa revolta, uma grande revolta. Só que a gente tem que ser profissional. Mas isso, se a gente não ter bem separado, adoece. Eu te falo que adoece e causa... um estresse emocional muito grande, sabe? Porque igual no meu caso, né, cara, eu tô no meio do curso, tô no meio do curso de psicologia e a gente usa muito, é muito provocado isso, estuda muito isso, né? O suspender do seu eu, do seu saber, porque você vai ouvir de tudo, né? Então você tá na clínica, então a pessoa vem ali, ela desabafa, e essa é a ideia, né? Oferecer uma escuta empática, que consiga de alguma maneira fazer aquela própria pessoa se auto-escutar. E muitas das vezes a gente vai lidar com situações que são difíceis, né, Sim. cara? Então, às vezes, um exemplo, eu perdi o meu pai em 2018, né? E de repente eu tô ali e eu tô ouvindo alguém que perdeu um pai, por exemplo, situações parecidas com a minha. Então, eu corro um risco de ser afetado também. Um gatilho emocional. Um gatilho. Então, tem que trabalhar muito essa questão do ser profissional ali, daqui a pouco eu tô, abraçando, chorando junto com a pessoa. Não é o lugar para aquilo. Sim. Ali eu tenho que ser profissional. É difícil, né? Não é uma coisa que você faz de maneira robótica. Mas é necessário para que você cumpra o seu papel ali. Poxa, eu estou aqui como terapeuta, então eu preciso oferecer uma escuta empática, né, qualitativa, mas eu não posso permitir entrar nessa história de tal modo daqui a pouco tá o paciente, eu como terapeuta chorando aqui, abraçando, incomodado, vou vir buscar ajuda, estou quase que ajudando. Então, assim, ter que suspender um pouco as suas emoções, né, para que você seja pontual naquilo que você está. Assim, imagino que não seja difícil. Hoje, tem meios de ajuda, porque não está legal, como é que funciona? Eu sou policial, não estou legal, eu falo com você ou não, tem alguma coisa lá, confidencial, que eu entre em contato e tem ajuda? Como é que Pastor, funciona? eu participei de um curso semana retrasada, na verdade foram 3 semanas, um curso de saúde mental do profissional. Eu, enquanto cargo de liderança, de chefia, né, buscar interpretar as ações dos policiais que trabalham comigo, verificar quem está diferente, assim, aqueles mínimos sinais de algum problema emocional que necessite de um apoio, de um tratamento, né? Então, assim, a gente tem feito, a Polícia Civil tem feito cursos para principalmente os gestores, né, de pessoas. E também dentro da Polícia Civil nós temos o plantão psicológico 24 horas por dia, um número do WhatsApp da Polícia Civil,
Qualquer sinal de algum estresse, alguma emoção abalada, alguma depressão, a gente pode falar, né, com um profissional 24 horas por dia. Eu mesmo já fiz uso desse serviço em uma situação traumática ali e muito ajuda. São psicólogos à disposição do policial 24 horas por dia. Tem uma equipe de Isso plantão, é da Polícia Civil? É da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu acredito que outras polícias civis têm também, a Polícia Militar também tem. Então é um apoio, a gente tem divulgado, eu divulgo frequente. Pessoal, quem não estiver bem, é esse número aqui. Então, confidencial, o cara entra lá. É confidencial, não pergunta nome. Aí depois, né, sendo necessário um andamento, acompanhado um andamento assim, você precisa de tantas sessões e tal, então assim, tem o acompanhamento prolongado, o acompanhamento naquele momento, eu tô pensando em suicídio, liga nesse número, faz contato com esse número vai tirar de ideia a tentativa de suicídio ali, vai te ajudar, aquele apoio imediato, e depois você vai fazer um tratamento. Então que tem bacana. Isso na Polícia Civil. Que bacana. Top isso aí, gostei, interessante. Agora deixa eu falar, além dessa pressão que vocês têm de investigações, vocês têm depois também ir para outro rumo, que eu tô só no delegação, pressão e marquinhos todo cara aqui. Nada. Eu tô investigando ele aqui, eu tiro, entendeu? Ele tá sentindo. Mas deixa eu te falar, acaba que vocês têm uma pressão também, cara, da população muito grande, de coisas que eu vejo também que não é da área de vocês. Então hoje é um exemplo. Hoje às vezes eu vejo que as pessoas questionam muito. Poxa, esse cara foi preso hoje. Já tá na rua. Hoje eu tô vendo esse cara na rua. Então às vezes eu vejo alguns vídeos de policiais, né? Mais trabalham na questão ostensiva, né? Que às vezes ele prende o cara, leva, e enquanto ele tá preenchendo papelada lá com vocês, às vezes o cara sai. O que seria interessante também, acho que assim a população ficar ciente, né? É que tem coisas também que não cabe à Polícia Civil, a polícia investigativa ali, ou a polícia mais ostensiva militar. A militar é ostensiva, né? Isso. Que não cabe, que são questões que dependem de lei, e vocês estão sujeitos a leis, né? Assim, então, assim, às vezes uma cobrança que tinha que ir para a Câmara dos Deputados, que tinha que ir para o Senado, às vezes eu vejo que ela cai muito em cima da polícia em geral. Né? Cobra-se a polícia militar, cobra-se muito a polícia civil, cobra-se muitos delegados, etc. Mas eu vi esses dias, acho que foi próprio na emissora, na Rede Globo, uma policial, chefe militar, ela foi e ela citou um exemplo que estava acontecendo, acho que no Morumbi, em São Paulo, de um rapaz conhecido já do crime, de roubar casas, carros, celulares lá. Ela falou, ele está solto de novo. E ela pegou a folha de antecedentes dele. Que era um rolo, era um negócio grande lá. Ela abriu assim ainda, a apresentadora ajudou, um negócio longo. Então, assim, o que seria legal o Alessandro falar? Tem muitas coisas também que não é culpa da polícia. A polícia está na rua. Mas está enxugando gelo, mas às vezes é o que a lei põe. O policial, às vezes, ele tem que enxugar gelo. Por quê? Porque não há uma lei mais dura. Né? Então, assim, que o Alessandro delegado, tipo assim, se fosse falar para a população, poderia falar, tem coisas que não cabe a nós, não é nossa. Claro, é o seguinte, para a gente ter um sistema de reprimenda criminal, para a pessoa pagar efetivamente pelo crime que cometeu, né, o meio de responsabilização criminal ele é complexo. Né, a gente passa pela polícia ostensiva, polícia militar, né, que está na rua para tentar evitar o crime ou para prender em flagrante logo após o cometimento do crime. Nós temos a etapa da polícia judiciária, né, investigativa, que no caso está nas mãos da Polícia Civil e Federal, que faz a investigação, o crime aconteceu, você faz a investigação buscando identificar quem foi o autor, qual foi a motivação, né, as circunstâncias do crime, o impacto disso. A gente fecha esse caderno investigativo. Esse caderno investigativo ele vai para o Ministério Público, para o Ministério Público, Promotor de Justiça. O promotor de justiça recebe esse caderno investigativo, analisa e ele oferece ou não a denúncia contra o autor ou os autores. Oferecida a denúncia gera um processo criminal, né, na justiça, né, no fórum, onde vai ter a análise por parte do juiz, vai ter a audiência, né? Ele vai ter o contraditório, a ampla defesa, vai se defender, e um processo que às vezes perdura muitos anos, até sair a sentença do juiz. A sentença do juiz condenou ou não, e condenou com base na lei, né? A somatória da pena ali, ele vai embasar isso justificadamente,
E depois disso, né, a pessoa tendo recursos, assim, fala até recurso financeiro, ela vai recorrendo. Aí recorre aqui, recorre no Tribunal de Justiça, depois pode recorrer ao STJ, STF. Então é uma situação que muitas vezes vai prescrever o crime. Quem tiver